Quero compartilhar algo com vocês. O Senhor trouxe essa palavra ao coração de Jonatas na última semana. E hoje de manhã ele começou a compartilhar comigo que ele ia pregar no culto da manhã. E desde o começo, a palavra que ele tinha preparado começou a queimar no meu coração. E eu peguei a palavra que eu tinha preparado e eu disse, amor, não vou pregar a palavra que eu me preparei para dar. Porque no meu coração está queimando a palavra que o Senhor deu para tu. E pela manhã ele ministrou essa palavra. E eu quero compartilhar com vocês essa mesma palavra. Então a gente vai estar com os dois cultos, compartilhando daquilo que o Senhor trouxe para essa estação para a gente. Amém? E nós estamos vivendo agora, nesse mês, uma visão de que antes de começar, Deus já está agindo. Isso significa que antes mesmo que a palavra te saísse à boca, o Senhor já a conhecia. É isso que diz a palavra. Na Bíblia, quando nós começamos a estudar ela profundamente, vemos como tudo está tão conectado. Nós aprendemos que antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, seja quem for ela, em Jeremias 1, o Senhor já tinha nos designado para algo. Então, antes de surgir o cumprimento aqui na terra, Deus já tem determinado no céu a minha história e a sua. Então, todos os nossos percalços, todos os nossos desafios, Deus já conhecia. Então, pare para pensar que Deus está um passo à frente de você sempre. Lá no Nordeste tem um ditado que minha mãe me dizia muito quando eu era criança. Ela dizia assim, Tauana, antes de você vir com o caju, eu já estou com a castanha. Sabe a castanha que você come? Lá a gente vê muito isso. Eu sou de Pernambuco, mas a gente está coladinho ali no Rio Grande do Norte. E é uma prática muito comum, você tira o caju do pé e você tira a castanha que está em cima e você leva ela para torrar no fogo. Só depois dessa castanha torrada é que ela está pronta para o consumo, que ela está pronta para você fazer com mel e virar aquela castanha caramelizada, ou então para salgar mesmo ela. E aí ela chega aqui para a gente, né? Então quando eu vou lá, eu sempre gosto de comprar o meu saco de castanha no Mercadão Municipal em Recife, porque é diferente, ela está mais fresca. Então o que significa? Quando você vem com o caju, eu já estou com a castanha. Tirar o caju do pé é um processo inicial, mas a castanha já passou pela torra, já foi arrancada do caju. Então o tempo está à frente. Literalmente, quando você chega para Deus com o caju, Ele já está com a castanha. Então tudo na nossa vida é assim, antes mesmo de acontecer. Deus já sabe o que está fazendo. Sabe quando Deus fecha uma porta e você pensa, meu Deus, Deus já sabe o que Ele está fazendo. Porque o Deus que fecha portas também é o Deus que abre portas. O Deus que fecha portas também é Deus que abre janelas. O Deus que abre o mar é o mesmo que antes fechou o conforto do Egito. Então não tenha medo quando Deus começa a transicionar parte da tua história, ou quando parece que as coisas estão saindo do seu controle. O melhor momento da nossa vida é quando Deus assume um controle que a gente pensou que era nosso. Aí a gente começa a viver de fato. Quando as coisas saem do lugar do nosso conforto, às vezes é Deus empurrando a gente para um lugar onde Ele quer nos curar. E Ele quer mudar a nossa história. Nós começamos hoje, anunciamos no culto da manhã, e você é livre para fazer ou não, mas nós iniciamos junto, corporativamente, um jejum de Esther. Então a gente inicia hoje e entrega na quarta-feira às 18 horas. O que significa? O jejum de Esther é um jejum de 3 dias, de preparo, de oração. Então onde você se abstém do alimento. Alguns conseguem ficar só na água de coco, só no suquinho. Outros conseguem ficar no pastoso, num caldinho. Hoje até o Café Farol já tem caldinho de feijão. Porque depende de pessoa para pessoa. Alguns conseguem tirar totalmente 1 ou 2 refeições. Mas se você tiver o interesse, o desejo, seu coração tiver essa confirmação de Deus, a gente no final da palavra a gente vai orar para aqueles também que querem começar esse jejum. Na quarta-feira a gente vai estar entregando. Para que o jejum, gente? A gente acha que jejum é para barganhar com Deus, para Deus fazer o que eu quero. Não, jejum e oração tem o mesmo princípio. É para que Deus alinhe meu coração, para eu querer o que Ele quer para mim.
Então jejum não é eu vou jejuar e Deus vai me dar o que eu quero. Não, eu vou jejuar e Deus vai me ensinar a querer aquilo que está no coração dele. Eu vou jejuar e vou parar de lutar na minha própria força, bater boca. Eu vou conquistar no joelho aquilo que eu não consigo na minha vontade, no meu jeito. Então jejum é muito mais para que Deus nos ajude a vencer do que para que Deus faça o que eu quero, amém? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar da mesa do envio. A mesa onde nós sentamos e saímos de lá posicionados. Você já passou pela experiência de sentar numa mesa, fazer uma entrevista de emprego e ser aprovado? É uma sensação muito boa, né? Consegui! Você já sentou numa mesa com um veredito horroroso, com a situação ruim, e saiu de lá leve como quem venceu? Um relacionamento foi restaurado, o perdão foi liberado, uma coisa que estava entalada na garganta foi dita. Numa mesa de juiz, numa mesa de médico. São tantas mesas que tem na nossa vida, não é verdade? São tantas mesas que a gente experimenta. Às vezes a gente já teve umas mesas de vergonha também. Você sentou e saiu com uma palavra de maldição. E a gente se levanta daquela mesa, meu Deus, estou quebrado. Estou quebrada, acabou comigo. Mas sabe, antes de Deus levar a gente para os palácios, Deus nos assenta à mesa. E a gente vai ver isso em vários momentos da Bíblia. Eu amo falar de mesa. Eu vejo que a mesa é muito importante para Deus. Sabe por quê? Porque quando você vai ler Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, Antigo Testamento, ele ensina ao sacerdote até a medida que a mesa ia ter. Deus nos ensinou sobre a mesa. José, ele era artesão, não só marceneiro, como muita gente acha. José, pai de Jesus, marido de Maria. Mas ele sabia mexer com madeira, com pedra, com barro. Sabe por quê? Porque Deus queria treinar Jesus a mexer com todo tipo de coração. Tem os durinhos de pedra, tem aqueles moldáveis como barro, tem aqueles que são madeira bruta. Então, ele estava treinando Jesus no mundo natural para aquilo que ele já era chamado no sobrenatural. É assim que ele faz com a gente. Então a mesa para Deus é um lugar de encontro, mas é também um lugar de entrega, de comunhão. Então Deus não pode promover eu e você sem antes trabalhar, sem antes tratar, sem antes curar o nosso coração. Às vezes tem muita expectativa de chegar a lugares e a gente esquece do caminho. Como é que é uma criança? Você põe ela dentro de um carro e vai fazer uma viagem longa. Ela parece o burrinho do Shrek. Já chegou? Mãe, agora, já chegou? Mãe, já chegou? Mãe, falta muito tempo. A minha Alice fala, mãe, tá tão longe. Não, filha, são só 15 minutos. Quantas vezes você disse para Deus, Deus está tão longe? Quantas vezes você falou para Ele, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel. Quantas vezes o povo de Deus gritou isso na Bíblia? Com meus filhos ao redor, com suas bênçãos sobre os meus. E a gente esquece que aquele que começou a boa obra Jesus é. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Porque nós somos como essa criança o tempo inteiro, Senhor, quanto tempo vai levar? E às vezes a gente esquece que a gente tem alguém do lado tão bom ali na caminhada. Às vezes a gente esquece que o Senhor, Ele está guiando os nossos passos. A gente às vezes esquece de olhar pela janela e ver a vista do que Deus está fazendo. Porque nós estamos preocupados com o destino e esquecemos da beleza da caminhada com Cristo. Nós perdemos a alegria pela manhã. Nós perdemos a paz à noite, porque nós estamos focados na meta, nós estamos focados na formatura, no casamento, no nascimento.
na herança, no processo de ser aprovado. E nós esquecemos que todos os dias nós temos uma oportunidade de conhecer ao Senhor, ser conhecidos por Ele e experimentar da bondade dEle, de quem Ele é, do cuidado dEle nas nossas vidas. Nós esquecemos o cheirinho do pão na chapa, de como é acordar com o cheiro do café subindo, ou para quem é dos meus, do café com leite, do chazinho. A gente esquece de celebrar as pequenas conquistas. Nós esquecemos de agradecer ao Senhor. Pelo paladar, na época do Covid, era todo mundo em crise, que não sentia gosto de nada. Frango tinha gosto de ovo. A uva e a melancia ninguém sabia diferenciar, porque todo mundo saiu perdendo o paladar quando pegou aquele bendito daquele vírus. Sangue de Cristo tem poder. A gente se desesperava para saber como era de novo sair de casa, sem medo. Nós estávamos todos com máscaras, que escondiam o choro, mas também escondiam o riso. Foi nessa época que a Farol nasceu. Eu lembro do desespero que era. A gente tinha vontade de sentir o sol, de pisar numa grama e não podia. Só que agora a gente tornou comum de novo. Nós perdemos de novo a gratidão. Porque é tudo de novo parte da nossa rotina. Mas não existe promoção sem cura. E a cura começa quando eu me alegro pouco a pouco por aquilo que Deus está fazendo hoje em mim. Não é sobre o carro que eu vou ter, é sobre o que eu tenho hoje. Não é sobre o lugar que eu vou chegar, é sobre onde eu estou hoje. Não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que eu já tenho. Sabia que você hoje, e nesse exato momento, tudo que você precisa, Deus está te dando. E o que você não tem ainda, é porque você não precisa agora? Porque quem é fiel no pouco, no muito, Deus acrescenta. Então às vezes você não está precisando de um motivo para ser feliz. Você está precisando deixar de ser chato hoje. De ser mal-humorado hoje. De ser ingrato hoje, percebe? Você não está precisando de um motivo para se alegrar. Você está precisando olhar para a depressão hoje e dizer, eu não vou me curvar. Pode parecer difícil, mas eu vou me levantar amanhã, eu vou dar uma caminhada, eu vou começar a produzir aquilo que eu não estou conseguindo produzir sozinho. Eu vou pedir a graça de Deus. Eu vou começar a botar louvor na minha casa quando os pensamentos pessimistas vierem. Nós precisamos fazer algo. Você sabia que 70% da cura da depressão é simplesmente se levantar e num dia você não consegue fazer nada, mas você arruma a cama? No outro dia você decide tomar um banho. No outro dia você decide sair, tomar um banho de sol. 20 minutos para a vitamina D começar a tirar você daquele lugar difícil. A maioria dos nossos problemas começam nos lugares onde nós nos permitimos paralisar. O nosso maior problema às vezes nem é a falta da enzima naquele momento, mas é a falta da tentativa. Não que não haja uma necessidade, não que não haja um apoio, um psicólogo, uma bengala, mas você vai viver o resto da sua vida dessa maneira? Não, você vai aprender a vencer. Porque é como alguém que põe um pino na perna. Primeiro ela está usando a muleta, depois ela começa a fisioterapia. Depois ele começa a largar um pouquinho aquela dependência e tentar dar os primeiros passos de novo sem apoio, e precisa de novo. Mas ele está lutando e ele está dizendo, eu vou ficar forte. Eu vou me levantar. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu tenho uma avó extremamente incrível. Mas eu cresci vendo a minha avó. Ela é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Com um caderno na mão, um livro no outro. E fazendo jogo da velha, sudoku, palavras cruzadas. E ela disse, minha filha, tudo aquilo que a gente deixa parar, perde a força. E ela disse, eu vou deixar a minha mente sempre conectada. Hoje ela é uma mulher que não viaja mais ao redor do mundo, mas ela tem uma mensagem sobre o mundo dentro dela. Porque aquilo que ela não faz mais fisicamente, a mente dela continua fazendo. Nós não podemos nos conformar com a decadência da nossa história. Nós precisamos continuar nos movimentando para que Deus possa continuar usando a nossa vida como uma razão para que outras pessoas creiam que é possível. Histórias tristes todo mundo tem. Se eu botar o microfone aqui, você vai contar a sua, eu vou chorar. Eu vou lhe contar a minha, você vai chorar também. A gente pede para a irmãzinha contar a dela, a gente vai chorar mais ainda. Porque a vida é muito difícil, mas ela é pior para quem é mole. Então se levante.
Se você tiver pena de si mesmo, você não vai conseguir viver uma vida boa. A verdade é essa. A nossa história só paralisa quando a gente começa a ter pena de nós mesmos. Deus não tem para você pena. Deus tem para você graça superabundante. No lugar da vergonha que você sofreu, Isaías 61 diz: você exultará em dupla honra. Salmo 23:5 diz: preparas uma mesa para mim perante os meus adversários. Às vezes a gente quer uma vitória estrondosa. Às vezes a gente quer dizer que a nossa vitória tem sabor de mel. Às vezes nós queremos dizer: cheguei em Canaã, gente. Não! O foco da sua história com Deus não é o que você adquire, não é a vitória que você tem. O foco da sua história com Deus é que dia após dia você caminhou com Ele. O foco da sua história é que geração após geração louvará os feitos do Senhor. O foco da sua história é que todos os dias você escolheu não parar, e você disse: Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou, e você é fiel. Deus que me trouxe até aqui me levará até lá, porque aquele que começou a boa obra em minha vida cumprirá até o fim. Nós estamos tão preocupados com a linha de chegada que nós não lembramos que os fins não justificam os meios. E é assim que a gente descobre, não me entendam errado, porque eu acho que a gente tem que estar nas áreas de influência da sociedade. Mas é assim que a gente descobre muitos CEO vivendo uma vida miserável. E muita gente que outros julgam miserável, que estão plenos. Porque tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Tem gente que se acostumou tanto com o lugar de vergonha e miséria, que começou a achar que Deus não tinha um plano e uma história para si. Então nós precisamos o tempo inteiro vencer a batalha onde ela mais é ardilosa, aqui dentro, na nossa mente. Você sabia que se você se imaginar correndo uma maratona, seu corpo vai corresponder como se você tivesse corrido uma maratona? Você começa a ficar cansado. Você já parou para pensar que se você ouvir muito aquela galinha de Angola: tô fraco, tô fraco, tô fraco, e você começa a repetir, você começa a se sentir fraco? Minha mãe botava a gente para dormir assim, uma época a gente sempre foi muito agitado. Ela falava assim: você não está começando a sentir as suas pernas, seus braços estão amolecendo. E eu lembro que eu ficava: você agora está ficando tonto. E eu: meu Deus, eu estou tão tonta. Você agora está ficando mole que nem uma manteiga. E eu começava a sentir, porque como eu sempre fui muito imaginativa, eu começava a me ver naquela situação. E minha mãe disse que rapidamente eu dormia. Sabe fazendo o quê? Ela me convencendo que eu estava com sono sem eu estar. Quantas vezes você chora porque você sente a dor de alguém? Isso é empatia, mas é também se colocar no lugar do outro. Então você sente a dor como se fosse sua. Quantas vezes você se cansa por batalhas que você cria? Quantas vezes você desiste porque aqui dentro você disse que não seria possível, que Deus não está com você, que você não vai dar conta. Sabe, a mesa vai chegar, essa mesa de lugar onde nós vamos encontrar com Deus, onde Ele prepara um lugar contra o nosso adversário, contra o inimigo, contra aquele que quer nos matar, roubar e destruir. Quem quer te matar, roubar e destruir não é teu vizinho, não é teu primo, não é tua tia. O inimigo pode até agir por meio de pessoas, mas quem está por trás é ele. Às vezes a gente fica brigando com pessoas, se ofendendo com pessoas, se fechando com pessoas, mas a sua batalha não é contra carne e sangue. Sua batalha não é contra o chefe, não, ninguém está te perseguindo, o inimigo realmente quer tirar a tua paz. E sabe como Deus tem uma estratégia maravilhosa para levantar intercessor? Sabe como é? Coloca o vizinho para te perseguir, para tu orar por ele. Porque a Bíblia manda você orar pelos seus inimigos. Pronto, o intercessor. Às vezes não tem um crente na família daquela pessoa. Aí Deus faz o quê? A pessoa pega no teu pé. Aí você começa a orar por ela. Pronto, Deus já tem o que precisava. Alguém que orasse para que essa pessoa se convertesse.
Então não perca o foco. Deus está mais interessado no nosso coração do que nos nossos resultados. Deus está mais interessado na sua unidade do que na sua crítica. Nós somos uma geração bem chata ultimamente. A Bíblia fala em João que nós seríamos conhecidos pela maneira como nós amamos uns aos outros. Está falando dos crentes. Mas a Bíblia também fala que no final dos dias o amor de muitos se esfriaria. E você entra na internet, é só crente batendo em crente. Porque eu acho que não deveria cantar essa música desse jeito. Porque eu acho que a teologia de fulano de tal, com a desculpa de denunciar o erro, os crentes estão se comendo. Tu vê isso em outro lugar? Sabe o que acontece? O nosso amor está se esfriando. Nós estamos tão preocupados com estereótipos. Não, se não adorar com o joelho no chão, com o olho revirando e com as mãos tremendo, não tem unção. Oh, meu Deus, o que falar? Eu conheci um pastor tão ungido da minha infância. E ele passava o culto inteiro assim. Enquanto a gente era de igreja bem pentecostal, né? Dá para perceber. Enquanto a galera tava assim. Eu ainda tenho. O pastor tava assim, ó. Um senhor. Cara, esse cara não é ungido, então. Por quê? Porque é metódico? Porque ele é técnico? Porque a adoração dele não é intensa no sentido emocional como a minha? Minhas emoções reagem de uma maneira diferente à unção. Então esse cara é menos ungido? Não, ele era mais ungido que muita gente. É que ele adorava aquilo. Mas a gente hoje é da geração que julga. A gente julga o modo, a gente julga o comportamento, a gente julga o que falaram, a gente julga o que pensaram, a gente julga o que a gente acha que deve julgar do outro. Mas é que pelo nosso amor que conhecerão que somos filhos de Deus. Eu vi um negócio maravilhoso. Uma cuidadora que começou a cuidar de uma senhora de 98 anos de idade. E ela disse que quando ela começou a cuidar dessa senhora, eu vou compartilhar com vocês em breve essa história. E quando ela começou a cuidar dessa senhora, a senhora xingava ela o tempo inteiro. Não me toca! Sua horrorosa, eu te odeio. E ela xingava essa mulher. E essa mulher disse, o que eu vou fazer? E ela foi orar. Que mulher santa. E Deus disse, ame-a. Ela começou a pegar do salário que ela recebia para cuidar dessa senhora. E começou a comprar coisas para essa senhora. Primeiro comprou uma pantufa. E ela filmou o processo. Gente, coisa mais linda do mundo é de chorar. Ela não expôs o rostinho da senhora, mas ela mostrou. E ela estava contando o testemunho num podcast. E ela é enfermeira cuidadora. E aquela senhora pegou aquele presente e fez, eu te odeio, jogou nela. Tratou ela mal, a senhora estava debilitada, vivendo uma situação física difícil. E aquela mulher um dia percebeu que aquela senhora só comia mamão. Ela disse, a senhora gosta muito de mamão? Odeio mamão! A senhora gosta de morango? Gosto de morango. Ela trouxe morango com o salário dela para aquela senhora. E aquela senhora começou a ficar emocionada que ela estava comendo morango. E no outro dia aquela senhora ganhou outra coisa dela, um perfuminho, e agradeceu pelo perfume. Sabe o que aconteceu no final, gente? Aquela senhora começou a amar aquela mulher, mas ela não odiava. Mas o amor quebra muralhas. Só que a gente está muito preocupado em não ser machucado para amar sem medida. E aquela mulher mostrou que amor sem medida, cheio da presença de Deus, ainda muda histórias. Ela ganha aquela senhora para Jesus. E quando aquela senhora vai encontrar o Senhor, aquela senhora não se encontra mais com Deus como aquela senhora amarga, odiosa, inclusive racista. Ela passou muito racismo. Ela disse, não tinha uma pauta. Minha pauta da minha cor de pele não ia mudar a vida daquela mulher. Mas o meu amor mudou tudo. Aquela senhora termina a vida abraçando ela, amando, agradecendo e vendo Jesus a ponto de se converter. Menos pautas e mais Jesus. É assim que a gente chega na vitória. A vitória não é um caminho fácil. A vitória é um caminho de vulnerabilidade, que dependemos de Deus, dia após dia, para aprender com Ele. Senhor, eu preciso aprender de Ti, que é manso e humilde. Manso e humilde. Pessoas com um ego grande têm uma unção pequena. E gente que é realmente ungido tem um ego minúsculo. Porque eles sabem que quanto mais a uva é esmagada, melhor vem o vinho.
Egos grandes não podem ser pisados. Grandes unções nascem da pisadura. Estão te pisando, estão te humilhando, estão te expondo. Eu volto os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Salmo 121, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que você não entra na polêmica? Deus não me chamou para ser debatedora, Ele me chamou para ser pregadora. Deus não me chamou para ser briguenta, Deus me chamou para ser pacificadora. Só tem uma pessoa que o Senhor mandou bater, foi no capeta. E Ele disse o quê? Calcarás aos pés o leão e a serpente. Ele diz o quê? Olha que nem no capeta tem dia que eu preciso bater. Porque Ele diz o seguinte: olha, eu, o Deus de paz, esmagarei Satanás debaixo dos seus pés. Isso Ele põe debaixo do pé, eu só Ele que se responsabiliza. Pelo amor que tem uns pelos outros, vocês serão conhecidos. Tem gente que é mala mesmo, e você vai amar os mala. Tem gente que é mala sem rodinha, você vai carregar mala sem rodinha. Porque a Bíblia diz suportar uns aos outros em amor. Tem gente que a teologia não combina com a minha. Ei, maior o que nos une do que o que nos divide. O que nos une é Cristo. Ai, mas esse prega porque se acha. Uns por glória, outros pregam por vanglória. Mas todos apontem para Cristo. Deus não perde nada. Deus não perde nada. Deus não perde nada. Deus não perde nada. Eu não conheço uma batalha que Ele perdeu. Tu conhece? Que bom. Existem mesas fundamentais, porque antes de sermos libertos, nós precisamos ser resgatados. A gente acha que a libertação é um papel nosso. Ela é consequência do resgate de Deus. Um escravo se liberta sozinho. Alguém precisa pagar o preço por ele. Deixe Deus pagar o preço da tua história. Para de achar que você dá conta sozinho. Sabe quem é a pessoa que vai mais se lascar na vida? Quem acha que faz tudo sozinho. Você precisa de alguém. Você lembra quando a igreja cantava: eu preciso de você, você de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. As crianças, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. A gente cantava isso na escolinha. E a gente era doutrinado por essa realidade. Porque a palavra diz, de novo, não me peça para pregar uma coisa que não seja a Bíblia. A Bíblia diz: encuque a palavra de Deus na mente e no coração dos seus filhos. Sabe o que é encucar? O filho da gente, às vezes, passa o dia na escola, brincando com os amiguinhos. E ouvindo coisas que estão fixando na cabeça dele. Mas aí se você ensina ele a fixar a palavra, é lavagem cerebral? Lembra não da época do tan, tan, tan? Os pirrais chegavam e ficavam assim. Eu sei onde essa criatura aprendeu isso. Eu não me lembro até hoje. Davi chegou da escola um dia. Eu disse: menino, que é isso? E era uma dancinha. O senhor Davi, meus amigos estão dançando. Outro dia jogando bola. Eu de onde é esse negócio? É do, sei lá de quem era, dancinha do Paquetá. Eu disse: meu Deus do céu, teu pai de futebol gosta, criatura. E ele fazendo a dança do Paquetá. Pelo menos o Paquetá é crente, né? Por quê? Porque nós achamos que ensinar a Bíblia para os filhos é lavagem cerebral. Mas o resto que ensina é cultural? Não. A sua cultura, em primeiro lugar, é Cristo. A sua cultura é Cristo. Então, para de ter medo do julgamento e começa a viver a palavra. Então, encucar a realidade da palavra é um mandamento. Para que a gente faça isso com as futuras gerações, mas comigo e com você também. Quando você se levanta pela manhã, você precisa encucar a palavra. Escreve um versículo no post-it, gruda no espelho de manhã quando você for escovar o dente, até você decorar.
Eu lembro da minha infância, eu abri os armários da minha mãe, eram papéis grudados com palavras. E quantas vezes eu peguei minha mãe abrindo o armário pela manhã de pegar uma roupa e declarando: dignidade e honra são as minhas vestes. Que coisa linda. Quantas vezes eu peguei a minha mãe no espelho com aquelas canetas Sharp, escrevendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu me lembro de eu criança ter palavra na minha casa inteira. Sabe o que acontece? Eu estou parada numa situação, eu penso assim: medo. Aí vem: não temerás mal algum. Sabe por quê? Porque onde eu ia era a palavra. Então muitas vezes nós queremos libertação, mas não entendemos que o libertador é Cristo. A palavra dele que cura a nossa mente, que cura a nossa alma. É depender dele que vai sarar a nossa angústia quanto ao amanhã. Nós estamos querendo muitas vezes provar de vitórias, porque nós queremos o alto da montanha. Nós queremos a resposta. Nós queremos o milagre. E nós nos esquecemos que o caminho para chegar lá é um relacionamento primeiro na mesa com Deus. É um lugar de intimidade. É um lugar onde Ele é a minha companhia. É um lugar onde Ele cuida de mim. É um lugar onde eu dependo dEle. Onde Ele é a minha vida. Ninguém consegue lutar sozinho as próprias guerras. Você já viu alguém lutando contra a dependência? Muitas vezes a pessoa se levanta de manhã, ela quer de verdade largar a bebida, largar as drogas, largar o joguinho. Mas sabe o que acontece? O corpo dela se adaptou àquilo. Aí um dia ela pede ajuda a alguém e tudo muda. Você já viu que quando você está com um problema bem grande, você conta para alguém de confiança que você ama, o problema fica menor? Você pensa assim: o problema é gigante. Você vai: eu vou morrer. Quem nunca? Meu Deus! Acabou minha vida. Quantas vezes você já disse assim mesmo que sua vida acabou e você está aqui? Quantas vezes você foi dormir dizendo que ia morrer e acordou de novo? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na tua vida. E essa é a causa de você não ser consumido. Você se levantou. Aleluia. Mas você tinha dito que ia morrer ontem, mas você viveu. Está parecendo o Cid da Era do Gelo, porque tem filho pequeno. Eu vou morrer. Daqui a pouco eu vou viver. Quantas vezes nós demos vereditos que não tinham nada a ver com o que Deus tinha como destino para a gente? Quantas vezes depois de uma gaia bem tomada, você disse: eu nunca vou casar. Está aí casado hoje, pagou a boca. A gaia não só te manteve vivo, mas te ajeitou. Porque em Israel, chifre é poder. Sabia não? Não. Quanto maior o chifre, maior o poder. Eles tiram o chifre do antílope para tocar o chofar. Quanto maior o chofar, o som é mais grave. Quanto mais grave, mais forte você é. Meu filho, até sua gaia para a glória de Deus. Deus usa tudo, não perde nada. Nada. Eita, aleluia. Então vamos lá. Eu vou rapidamente tocar em alguns exemplos aqui. E vocês podem aprofundar isso em casa. Exemplos que confirmam as palavras que eu já falei. José da mesa ao palácio. Bem, José sentar na mesa com seus irmãos no Egito. Mas José já estava na posição de governo. José antes ia morrer. Os irmãos tinham armado um plano contra ele. Um dos irmãos, Judá, diz: não vamos matar José não. Deus fala até através de quem quer destruir a gente. E José permanece vivo, é vendido como escravo para o Egito. Ele recebe uma passagem gratuita. Às vezes a sua perseguição, a sua dor é uma passagem gratuita para o lugar do destino de Deus na tua vida. Eu lembro quando Deus me deu uma passagem para Campinas. Eu não queria vir não. Hoje eu gosto. Quero não, vou ficar longe do mar. Vou ficar longe da minha mãe, da minha avó. Meu filho, todo dia de manhã eu levava ele na praia da escola. Deus me deu uma passagem gratuita, chamada transferência de emprego. Mas tu acha que Deus estava preocupado com o emprego? O Deus que é dono da terra inteira não podia me dar trabalho em qualquer lugar, para o meu marido, para minha casa? Mas é porque Deus já via farol. Quando eu sentei na mesa dele, ele me mandou para Campinas. Quando eu cheguei em Campinas, eu não estava entendendo nada. Mas hoje eu consigo entender. E imagino o que Deus está fazendo, que eu ainda não sei. É assim com você?
José teve uma passagem gratuita para o Egito por meio da transferência, da perseguição, do desafio. Sabe, aquela mesa que ele tem com os irmãos revela algo. Algo havia mudado naqueles irmãos, não só em José. Porque as mesas de Deus na nossa vida mudam as circunstâncias à nossa volta. Aquela mesa teve pedido de perdão. Irmãos que perdoaram, irmãos que se ofereceram para proteger o mais novo agora, quando antes eles tinham exposto. José, tem alguns tempos que passam na nossa vida que Deus usa para curas importantes. Porque às vezes você quer que a pessoa seja curada no carbureto. Tu já viu o carbureto? Tu sabe o que é? Já comece banana de carbureto? Que desgraça! Carbureto é um produto químico. Que, por exemplo, a fruta ali não está madura ainda. Aí você fala assim, põe essa banana no carbureto. Isso acontece muito, você compra a fruta na pista. Já provou disso? Você abre a casca da fruta, está maravilhosa. Você vai comer, não tem gosto de nada. Por quê? Porque ela foi amadurecida no carbureto. O carbureto é colocado para gerar um amadurecimento precoce. Mas nenhum amadurecimento forçado gera o sabor de um processo natural. Pega isso para a tua vida, por favor. Tu já tentou abrir a asa de uma borboleta antes do tempo? Ela para de voar. Porque ela foi forçada num tempo que não era o dela. Tu já forçou alguém a fazer alguma coisa fora do tempo de Deus, só para caber no teu tempo? Tu sabe que deu ruim, não sabe? Vai se converter hoje, senão vai para o inferno. Aí a pessoa nem quer mais se converter, nem quer mais falar contigo, porque agora tem medo. Um dia foram falar pro meu filho. Tive que trabalhar a cabeça do menino. Coisas que ele não estava pronto. Sabe o que aconteceu com meu filho? Ele passou uma semana angustiado. Por quê? Porque tentaram forçar nele um processo além da idade dele. Aí quem ficou com o B.O. para resolver? Moá. Porque tudo aquilo que é forçado não tem o sabor do processo natural do trabalhar de Deus. Tem coisas que Deus começa a fazer, mas você não pode forçar. Você precisa viver a estação. Você precisa vencer o tempo. Tu já viu gente que quer ser forte a todo custo, injeta óleo no músculo? Como é que fica? Deformado e morre cedo. Sabe por quê? E fraco ainda. Fraco. Porque ali tem a aparência de músculo, mas não suporta nada. Tem a aparência de que foi formado naturalmente, mas é fajuto. Joga a agulhinha ali, ó. Tudo aquilo que é forçado fora do tempo e do processo de Deus gera dor, perda e morte. Tem coisas que Deus vai começar com você e vai exigir o teste do tempo. O de repente de Deus leva tempo na nossa vida. Não tenha medo. Se você está esperando, continue, porque esperar também é caminhar. Vai dar tudo certo. Então José senta numa mesa, porque o coração dele estava sendo preparado para um novo tempo. Não era só sobre assumir uma posição. É porque ele receberia o anel de selar para ser a voz do governador. As promoções de Deus trabalham áreas em nós que não dá para amadurecer no carbureto. Você não vai, meu amor, querer comprar um processo de Deus fora do tempo. Porque ainda que a aparência seja de que a banana está madura, quando você abre, ela arranha na boca. Os processos naturais geram resultados sobrenaturais em nossa vida. Nossas mesas vão nos desafiar, nossos tempos com Deus vão provar se somos aprovados ou não por Ele. E não é sobre passar na prova. Nós achamos que Deus está o tempo inteiro nos testando. Não, Deus está nos educando. Eu não gosto quando alguém diz assim, olhe, Deus vai te botar na prova. Oxi. Que Deus é esse, ruinzinho? O povo é ruim, acha que Deus é também. Acha que Deus está sentado no trono fazendo assim. Vou te pegar no B, vou te pegar pulando aqui a calçada. Né? Não tem gente que é ruim. Tem gente que é ruim, coração duro, de pedra. Deus também trabalha nos corações ruins, viu? Continue orando. Aí acha que Deus é ruim também, porque é só porque a pessoa é pelinha de pescoço.
E acha que Deus está assim, ó, com uma lupa para os seus erros. Vou te pegar. Você vai perder a minha bênção. Deus é um pai amoroso, dizendo para você, bora, você vai dar conta. Bora, você vai conseguir. Deus é um Deus que quer que você se desenvolva. Tu acha que amar meu filho é fazer tudo por ele? Não, eu vou criar um adulto disfuncional. Aí um dia minha nora vai bater na porta da minha casa e vai dizer, que é isso? Tu não fizesse seu trabalho não, criatura? Tô tendo que terminar de criar ele? Não. Então para meu filho ser um adulto funcional, o que eu faço? Ele sabe como lavar uma louça, ele sabe como fazer o básico da comida para a idade que ele tem, de 9 anos. Ele sabe colocar as meinhas, as cuequinhas no cesto de roupa suja. Porque do jeito que eu nunca recolhi uma cueca e uma meia do meu marido no chão, eu não quero que minha nora tenha que recolher do meu filho quando ele casar no futuro. Eu não quero que meu filho, quando chegar para dividir quarto com um colega de quarto, e estudando teologia em algum lugar, estudando a faculdade que ele escolher, estudando ou ficando num acampamento, eu não quero que meu filho seja um rabugento, fedorento, que as coisas dele estão espalhadas e atrapalha a boa convivência social. Então o que eu faço? Eu tenho que levar o meu filho a situações desgastantes para ele. Se algo estiver fora do lugar, filho, volta e faz. Filho, vem aqui. Ô Davi e Elijah. Se ele não for gentil com alguém, eu tenho que chamar ele e ter uma conversa séria. Tá pensando o quê, rapaz? Um dia ele brigou com a menininha na escola. Eu fiz ele usar a mesa para comprar um presente para a menina e pedir desculpa. Porque você vai aprender desde cedo como é que se trata a mulher. Foi bom para ele? Foi não. Mas mudou o caráter dele. Então foi maravilhoso para ele. Não foi bom no momento, foi bom a longo prazo. Mas eu não amo meu filho? Amo. Mas eu estou educando ele para o destino. Deus não está tentando pegar teu próximo pulo da cerca. Deus está te educando para o destino glorioso que Ele tem. Porque Ele já nos garantiu que os pensamentos que Ele tem para mim e para você são de paz e não de mal. Então, amor é educação. Você leu o Provérbios de hoje? Deus corrige o filho que ama. Deus está te corrigindo não, Ele está te amando pouco. Você não corrige quem você ama não, você está amando pouco essa pessoa. Quando um pai ou uma mãe diz, eu deixo meu filho fazer o que quer, né, bichinho, tadinho. Ai, bem, o que tem? Eu amo pouco. Um pai ou uma mãe que ama muito o filho, aceita o desafio desgastante de educá-lo dia após dia. Você vai me ver amando meu filho loucamente. Mas você vai me ver sendo uma mãe normal aqui também. E vai ver eu dizendo, Davi, vem cá. Alice, senta aqui. Vamos conversar. Sabe por quê? Porque eu amo meus filhos. Eu quero que eles cheguem ao destino e ao propósito que Deus tem para ele. Mefibosete. Deus tira ele de uma mesa de exclusão, de vergonha. Em 2 Samuel 9, Mefibosete era da herança de Jonatas, do povoado dele, amigo de Davi. Jonatas havia sido morto no campo de batalha junto com Saul. E um belo dia Davi levanta quando está orando e diz, tem alguém ainda que sobrou da linhagem deles para que eu possa fazer bem? Ele descobre Mefibosete que na fuga havia ficado aleijado por conta de uma queda. Davi manda trazer Mefibosete e ele estava escondido, com medo. E do lugar de exclusão, Mefibosete começa a sentar na mesa do rei. Sabe, Davi chama ele para estar lá continuamente. A Bíblia fala o quê? Gente, que o pão nosso Deus nos dá a cada dia. Cada dia agora também Mefibosete estaria comendo da mesa do rei. Sabe o que significa? Antes de Jesus vir fazer a oração do Pai Nosso, Deus já estava cumprindo essa promessa também na vida de Mefibosete. Ele agora todos os dias, ele agora era a responsabilidade do rei. O destino de Mefibosete estava mudando. Deus estava restaurando a identidade dele por meio de Davi. Deus estava tirando ele do lugar de humilhação, de perda, de vergonha. A linhagem dele havia se desviado dos caminhos do Senhor. Saul havia aberto mão da presença. E Deus estava dizendo por meio de Davi, volta Mefibosete, você foi gerado para o encontro. Quantos aqui estão sendo primeiros das suas casas a voltar para a mesa do rei? A voltar para a mesa do Senhor, a voltar para a mesa de ceia. Ou estou sendo o primeiro a dar esse passo. Talvez ao longo das tuas gerações as pessoas se perderam. Talvez você é o primeiro lutando para manter um casamento quando toda a tua geração se divorciou. Às vezes você é o primeiro a ser honesto depois de um bando de uma geração inteira de um 7-1, tudo estelionatário.
Às vezes você é a primeira pessoa a entrar numa faculdade da tua família. A gente está o tempo inteiro redimindo as nossas histórias. A gente está o tempo inteiro voltando à mesa do rei e sendo redimido por ele. A gente está o tempo inteiro lutando contra as vergonhas e assumindo mesas de aliança. A gente está o tempo inteiro lutando para viver isso. E Deus está o tempo inteiro nos chamando. Senta aqui. Eu estou restaurando a tua identidade. Só que tem mesas que Deus também pede para a gente se abster. Como Daniel. Daniel negou uma mesa. A Bíblia fala que Daniel vem como exilado do povo de Israel. E ele chega para o guarda e diz: olha, eu não vou comer o que os outros comem. Ele não precisa me dar carne vermelha, não precisa me dar do vinho, não precisa me dar. Ele disse: eu não posso fazer isso, eu vou ser cobrado. Quando verem que você está mais fraco. Ele falou: faz um teste comigo. Me dá por um tempo, só legumes, só peixe. Deus está me pedindo isso. E você vai ver se eu não vou ficar mais forte que os outros. No final do tempo, Daniel era mais corado que os outros, diz a Bíblia. Daniel era mais forte e mais inteligente que os outros. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque Deus tinha pedido a eles uma maneira diferente de viver. Tinha pedido a eles uma abstenção. Tinha pedido a eles: não faz o que os outros fazem. Como o 2 Timóteo diz: ei, Timóteo, eles podem, você não. A Bíblia fala isso. Quando Paulo está educando Timóteo, que era o seu discípulo, ele diz: olha, Timóteo, eles podem, você não. Tem lugares que Deus diz para mim e para você: não, não. Não faça isso, não se envolva com isso, se abstenha daquilo. E foi nesse lugar que Daniel estava pronto para não ser comido pelo leão. Quando você começa a ler a história dele, ele passa pela cova dos leões intacto. Porque algumas coisas que a gente diz não, garantem os sims de Deus para nós. Você sabia? Tem sim de Deus que é garantido por algum não que você disse. Quando você disse não para fugir do propósito dele, você garantiu um sim na promessa. Quando você disse não para determinadas conversas, você disse um sim para o que Deus queria te entregar da presença dele. Todas as vezes que você diz um não para a tua carne, você está dizendo sim para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Tem nãos nossos que sustentam sims de Deus. Por fim, os discípulos da última ceia, eles se levantam para ser enviados. Jesus disse o que a eles: todas as vezes que fizerem isso, em memória de mim. Em memória de mim. Jesus estava tendo o último momento com os seus discípulos para dizer: em memória de mim. Porque eles sairiam agora, debaixo de um envio. Eles estavam sendo enviados para ser apóstolos, para espalhar o evangelho. Jesus ia morrer e ia ressuscitar. A história do povo ia mudar, o cristianismo ia surgir. E no último momento de Jesus com eles estavam numa mesa de ceia. Jesus parte o pão, entrega o cálice. E naquela mesa, Jesus estava fazendo uma aliança com aqueles 12. Jesus estava corrigindo as expectativas, posicionando o destino deles. Jesus estava gerando unidade entre eles. Jesus estava ensinando eles o que eles fariam pelos outros. Jesus estava promovendo aqueles homens que até então pareciam tão confusos, tão comuns, em homens e mulheres que seriam cheios do Espírito. Jesus estava mudando a história deles. Pedro jamais seria de novo pescador, ainda que ele tentasse. A vida deles ia mudar. E nós sempre imaginamos que aquela ceia é a última mesa. A última. Na verdade, aquela ceia era a primeira mesa de um novo tempo. E minha oração hoje é que enquanto a gente ceiar, eu e você, talvez você já está aí com o teu cálice. Eu quero que você pegue ele agora em mãos. Que essa não seja simplesmente uma ceia, mas que seja a primeira de uma missão que Deus está te dando nesse tempo. Que seja hoje como um memorial daquilo que Ele te prometeu fazer. Que seja hoje uma lembrança de quem você é.
Que seja hoje um passeio com você nas mesas que Ele sonhou para a tua vida, mas também nas promessas que não morreram. Que hoje você se veja como os apóstolos, que você se veja como Mefibosete, que você se veja como José se reconciliando com os irmãos, que você se veja como Esther, que sentada numa mesa salvou todo um povo. Que você hoje volte a sonhar, não com seus ideais, mas com as promessas que Deus já te fez. Que você hoje possa saber que essa mesa de intimidade é que vai te manter de pé todos os dias da tua vida. É a mesa do devocional, é a mesa da oração, é a mesa do pedido de perdão, é a mesa da coragem. Aí eu vou abraçar isso que Deus tem para mim. Eu não sei no que vai dar não, mas o Deus que fecha portas também é o Deus que abre mares. Então eu vou. Que hoje você possa ceiar entendendo que aquela mesa de ceia foi a primeira das muitas que nós teríamos. Jesus estava nos ensinando a viver da maneira certa. Queria que você hoje ficasse de pé e dissesse: Senhor, eu vou ceiar como a primeira mesa de um novo tempo na minha vida. Todos nós temos necessidades diferentes. E eu queria que você apresentasse a sua ao Senhor nessa noite. Talvez, Senhor, eu preciso largar essa vergonha, eu preciso largar essa culpa. Talvez, Senhor, eu preciso ser constante a partir de hoje. Deus, eu preciso sentar em uma mesa e pedir perdão ou liberar perdão. Senhor, na noite que você foi traído, você partiu o pão e disse que nós devíamos fazer isso em memória de você. Você tomou o cálice em suas mãos e você disse que esse era o símbolo do sangue que seria derramado por amor. Senhor, você nos amou de uma maneira que escolheu nos adotar. Senhor, aquela mesa de ceia mudou a história da humanidade. E hoje eu tomo essa ceia dizendo: mudou a minha história. Mudaram as minhas mesas. O que antes era mesa de vergonha, eu me levanto dela hoje. Eu me sento na mesa de filho, de filha. A mesa da briga, eu saio dela hoje e sento numa mesa de aliança. Senhor, eu me levanto hoje da mesa do medo e eu me sento na mesa da fé. Senhor, eu saio hoje da mesa da vergonha e eu me assento na mesa da dupla honra. Eu estou disposto a caminhar contigo. Eu estou disposto a sair de uma mesa que não era que você tinha para mim e começar a caminhar para essa nova mesa que me lembra do teu amor todos os dias da minha vida. Senhor, eu me lembro nessa noite que ninguém vai ao Pai se não for por meio de ti, Jesus. Você fez um caminho para mim e eu quero caminhar por ele. Pai, nessa noite nós consagramos a ti os elementos da ceia e declaramos que nós queremos sentar na tua mesa, porque o Senhor é aquele que prepara uma mesa para nós. O Senhor é aquele que unge a nossa cabeça e enche o nosso cálice. Então nessa noite nós queremos ceiar como quem senta na mesa de um novo tempo. Consagramos o pão e o suco e declaramos: Pai, bendita a lembrança que o Senhor nos deixou. Fazemos hoje isso em memória de ti e nos aliançamos mais uma vez no mês de fevereiro, dizendo que viveremos ele completamente para a tua glória. Você pode ceiar agora? Ceie nesse tempo, você e Deus. Coloca o teu coração em aliança com Ele nessa noite. E começa a orar pelas mesas que você crê que vai experimentar dele nesse novo tempo.